Você conhece a Rádio Web Divulgar? Somos uma rádio espírita que funciona com uma intensa programação musical e informativa durante 24 horas. Para ouvir a rádio, basta acessar o site www.divulgar.net. Ditosos, ditos e ditados para o Evangelho no Lar. Se encontra à disposição nas principais plataformas de venda. E um bom Evangelho no Lar para todos. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. A AME tem uma satisfação enorme, a AME Maranhão tem uma satisfação enorme de termos mais uma sessão de papo. Essa nova esquete de trabalhos nossos, que teve uma excelente receptividade junto ao público, e nós também temos um prazer enorme de participar de todos esses eventos com os nossos grandes colaboradores, o Marcos Naúz e o Jorge Mairink. E hoje teremos mais uma vez conosco a imensa felicidade de ter o Marcos Naúz conosco, e nós vamos trabalhar hoje versos íntimos do autor paraibano Augusto dos Anjos. Mas antes, como em todas as nossas atividades, vamos fazer uma breve prece inicial para que possamos começar as nossas atividades, e para tanto eu convido a todos para que possamos fechar os nossos olhos, no sentido de facilitar o nosso intercâmbio com o plano espiritual, e agradecer. As nossas orações são sempre um processo de agradecer. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade, agradecer ao Pai de amor por mais essa oportunidade, em que estamos todos aqui reunidos, Pai, entre encarnados e desencarnados, para tentar, com bastante esforço, uma vez ou outra, tentar entender, através de atividades e de relacionamentos de produções do homem, a presença do Evangelho do Cristo Jesus, em todos os instantes da nossa vida, como uma bússola e um manual de instrução para o processo de evolução moral de cada um de nós. Abençoa-nos, Senhor, a todos, em especial aqueles que se encontram na assistência de nossa atividade, sejam os internautas, sejam os irmãos desencarnados que se encontram aqui em todo o processo, e pedir a permissão para a espiritualidade que coordena as atividades da AME Maranhão, para que possamos começar as atividades da noite de hoje. Obrigado, Senhor, e derrame tuas bênçãos sobre todos aqueles que sofrem, Senhor, por quaisquer que sejam os motivos, em qualquer dos planos da vida. Que assim seja. Bem, meus irmãos, como falei para vocês ainda há pouco, hoje nós temos mais uma vez a imensa satisfação de receber Marcos Naúz aqui conosco, nosso querido professor Marcos Naúz. Marcos, suas palavras iniciais para todos nós. Boa noite a todos vocês. É sempre uma imensa alegria nós estarmos juntos com o nosso irmão Amaral nesse programa, que às vezes, para alguns, poderia parecer elitista, mas que para nós é uma oportunidade de trazer para as pessoas algumas obras conhecidas da literatura universal, interpretadas à luz da doutrina espírita, porque afinal de contas são os espíritos encarnados, e tudo aquilo que colocamos para fora na forma da arte, e a literatura e a arte com palavras, ela sempre está de alguma forma conectada. É o espírito que fala por intermédio da mente consciente humana, são os espíritos que formam com aquele que se manifesta uma egrégora iluminada e expressa a intimidade dele, que não é só dele, que é de toda uma coletividade. Então, meu irmão, nós estamos aqui mais uma vez com muita felicidade, muita alegria no coração. Obrigado. Bom, e como eu falei ainda há pouco, hoje nós vamos ter Augusto dos Anjos, e vai estar sendo disponibilizado em todos os momentos para vocês, aqui na tela, de compartilhamento, o texto que eu vou fazer a leitura agora. É um poema, chama-se Versos Íntimos,
E logo a seguir a gente já vai passar para o Marcos, para a gente ficar naquele nosso bate-bola agradável, harmonioso, gostoso. Mas antes eu queria pedir permissão para seu Raimundo, para Marcos. Eu recebi uma mensagem, Marcos, e me faltou agora apenas saber exatamente de onde ele vem, mas está na Revista Espírita, 1860, uma psicografia recebida em dezembro de 1860 pelo espírito de Alfred Musset, que diz o seguinte: a poesia é o bálsamo que se aplica sobre as chagas. A poesia foi dada aos homens, como maná celeste, e todos os poetas são médiuns de Deus. Perdão, são médiuns que Deus enviou à Terra para regenerar um pouco o seu povo, e não deixar que se embruteçam completamente, pois o que haverá de mais belo, que mais fale a alma, que a poesia. Insisto, psicografia do espírito de Alfred de Musset, que está descrita na Revista Espírita de 1860, do mês de dezembro. Bom, então, vamos hoje com versos íntimos de Augusto dos Anjos. Eu vou primeiro ler o texto, passarei ao Marcos e depois a gente vai começar a conversar. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de sua última quimera. Somente a ingratidão, essa pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem, que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo amigo é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena à tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Padrão, né, de Augusto dos Anjos dessa linguagem. Marcos, por gentileza, suas primeiras considerações. Meu irmão, Augusto dos Anjos vive na virada do século XIX para o século XX, né, de 1884 a 1914, e o único livro que publica a coletânea de poemas dele, intitulado Eu, publicado em 1912, 2 anos antes do desencarne, né, com 28 anos. Desencarnou muito cedo, né, esse paraibano. E ele é considerado por alguns como parnasiano, ele é considerado como simbolista, ele usa um soneto com 2 quartetos, 2 tercetos, né? Mas a temática desse soneto é que nos trouxe até aqui, que fala da dualidade pelo qual o homem da virada do século passa, guardadas devidas semelhanças, como o homem da virada do 3º milênio, nós, como esse homem está passando também. São muitas incertezas sobre o valor da vida, sobre o significado da existência. Naquela época, nós estávamos já nesse período, às vésperas da Primeira Grande Guerra, e Augusto dos Anjos desencarna já na Primeira Grande Guerra, e não foi à toa tudo isso. O mundo se transformava muito pela Revolução Industrial, pela mudança dos costumes, a vida onde a mulher começa a ter mais voz, onde o poder familiar se distribui, todo o processo que culmina na virada do nosso século XX para XXI, começa na virada do século XIX para o século XX. E esse poema do Augusto dos Anjos, na primeira vez que eu tive contato com ele, ainda com 20, 21 anos de idade, eu percebia como ele me chocava com esse jogo de dualidades, né? Que é como se fosse escancarando a realidade para a gente, é uma pré-modernidade mesmo, né? Escancarando essa realidade para a gente, que não é igual, não é estável, não existe felizes para sempre, que o tempo inteiro nós estamos enfrentando obstáculos, e que às vezes aquelas pessoas que nós mais confiávamos são justamente aquelas que vão demonstrar algum tipo de, entre aspas, ingratidão conosco no futuro. O que é a realidade da vida. A realidade da vida é cada momento por si. Então, nós aprendemos nessa doutrina libertadora, que é o Espiritismo, que só existe o aqui e agora, só existe o presente. Se eu ficar preso
nos problemas do passado, ansioso pelo que virá no futuro, eu não realizo a minha experiência de vida na única coisa que eu tenho, que é o presente, que é o agora. É só aqui que eu consigo agir. No resto eu conjecturo, no resto eu sofro. Mas ação, movimento, que vai interagir com o outro, não há outro. Só agora. Nós dois aqui, meu irmão. O que nós estamos falando fica. O que nós estamos sentindo, pensando ou preocupados, isso não importa mais ninguém, porque está dentro de você e dentro de mim. Então, para a gente poder começar a análise, eu quis trazer o nosso espectador, nosso ouvinte, para esse contexto, estabelecendo paralelo conosco agora. E por que nós vamos falar disso à luz da doutrina espírita? Porque, como você mesmo citou na Revista Espírita, não há nenhum poeta que esteja escrevendo sozinho. As aflições de um, aparentemente, são, no fundo, as aflições coletivas que são canalizadas por meio daqueles que se colocam em disposição, mesmo que inconsciente, para trazer, para representar uma mensagem que fica pelos séculos. Não é à toa que numa coletânea dos 100 maiores poemas da língua portuguesa, Versos Íntimos de Augusto dos Anjos está entre eles. Podemos começar pela primeira estrofe já, o primeiro quarteto? Ou você quer fazer alguma consideração antes? Mas algumas pequenas considerações que suas palavras, elas sempre... É muito engraçado, Sr. Raimundo, que eu planejo algumas coisas quando eu vou conversar com o Marcos, né, nos nossos programas, e assim, nas primeiras palavras do Marcos, eu já pego aquele negócio, eu não sei nem para que eu planejo mais. Eu já pego aquilo ali tudinho, eu já coloco em segundo plano, viu, Marcos? Vocês que estão nos assistindo agora, o Marcos está rindo, mas é o seguinte, eu preparo aqui um calhamaço de material aqui para poder preparar e tal. Na hora que o Marcos fala primeiro, eu disse, isso aqui é tudo besteira que eu escrevi, bora falar, bora conversar aqui com o Marcos agora, que a coisa flui de uma forma mais natural. Meus irmãos, eu queria fazer um pequeno paralelo, Marcos, antes da gente começar, porque na verdade a gente sabe que a grande temática nesse poema em si é essa questão da dualidade. Há algum tempo atrás, no final do século passado, no início desse século agora, se não me falha a memória, eu talvez possa estar errado, um grande ator americano que acabou desencarnando de uma forma muito complexa, Robin Williams, ele gravou um filme chamado Homem Bicentenário. Enfim, um filme bastante interessante. E aí eu fico vendo, Marcos, seu Raimundo é o único que não vai entender isso aqui, Marcos, porque o seu Raimundo ainda não completou 20 anos, ele ainda é um homem desse século. Nós somos espíritos que estamos vivendo em um contexto de bissecularidade. Né? Nós estamos dentro de um contexto de bissexualidade, bissecularidade. Né? Então, eu reencarnei nessa encarnação em 1972, o Marcos foi em 84, e a gente já está dentro desse processo aqui desde o fim do século passado, início desse século, e eu gosto muito de fazer a leitura temporal do homem, porque vocês sabem que o homem é um animal de hábitos. Nós insistimos em nos manter os mesmos, mesmo que todas as condições, aí quando eu falo de todas as condições, inclusive as condições espirituais, nos ofereçam a necessidade da continuidade, é que nós tendemos a uma inércia de passividade, nós tendemos a uma inércia de lutarmos contra a realidade da necessidade de movimento. Não existe o zero absoluto na física no que diz respeito a movimento. Ninguém está de todo parado, nenhum corpo consegue estar completamente parado, mas o homem, ele insiste em ele continuar parado. Né? Ele gosta de ficar aquela história de que de encontrar um locus, encontrar um lugar, e naquele lugar ele ficar tempo espacialmente toda a sua encarnação e as encarnações que se subsequenciam. Então, nós que vivemos em 2 séculos, o século XX e agora o início do século XXI, a rigor parece que nós estamos vendo o filme como quem chega no cinema, no final do filme, já sabendo qual é o enredo inicial. Então, parece que a gente está passando agora por alguma coisa que a gente já sabia, Marcos, que estava passando anteriormente. Então, nós vemos, por exemplo, eu gosto de trabalhar a questão de que eu não tenho a menor dúvida de que, enquanto espírita, essa pandemia vai se concluir muito brevemente. E por que eu
tenho essa sensação? Lógico que certeza só quem tem é Deus. Por que eu tenho essa sensação? Porque já chegou a nossa fase de platô, enquanto humanidade, de aprendizado e de redescobrimento e de novas aquisições morais com o passado da epidemia. Parece assim que agora a epidemia já nos encontra refratários. A gente já não aprende absolutamente nada, a não ser a ciência, a gente já não aprende mais moralmente nada com aquilo que é feito. Se não vejamos, o berço da sociedade, da civilização judaico-cristã ocidental é a Europa. A Europa, Marcos e seu Raimundo, acabou nos últimos dias, nos últimos meses, acabou de liberar completamente o convívio social, as aglomerações, a ausência do uso de máscara, enfim. E a gente percebe agora que, com tudo isso aberto, e o resto do mundo usa a Europa como seu parâmetro, insisto, o resto do mundo, judaico-cristão ocidental. E a gente viu que a pandemia ela volta a graçar em níveis gigantescos de reinfecção e de novas infecções na Europa. Ou seja, a gente passou por esse processo, a Europa já liberou para que a gente volte a fazer, Marcos, seu Raimundo, as mesmas coisas que nós estávamos fazendo antes. Quer dizer, é como se houvesse aquele breve interrupção, e aí terminou essa interrupção, a gente volta a seguir exatamente o script que estava sendo seguido anteriormente. E aí eu fico imaginando como é que a espiritualidade lá em cima, a espiritualidade benfazeja, deve ficar coçando a cabeça para tentar encontrar formas de didática que sejam mais fáceis para a gente compreender, porque eles deram essa pancada. Aí agora, para ver se a gente se despertava. E nós não nos despertamos. Então, assim, a gente que já está em 2 séculos, consegue perceber isso com muita tranquilidade. E a gente imagina o que um espírito, então encarnado como Augusto dos Anjos, e a gente faz essa leitura a partir do grosso da sua obra, veja, o Marcos falou com muita precisão. É um paraibano que teve, nessa encarnação, apenas breves 30 anos de existência aqui entre nós encarnados. E eu quero chamar a atenção de vocês que foi lançado a respeito dele um só livro, o outro foi Pós-Mortem, né? E é justamente o Pós-Mortem que é mais conhecido ainda hoje. E essa obra que nós estamos lendo aqui, ele escreve justamente dentro desse livro, portanto, com 28 anos de idade. 28 anos de idade é tenra idade, mas ele continua sendo um autor amado, idolatrado por muitos, inclusive, por exemplo, Ferreira Goulart, talvez um dos seus críticos mais cobertos de conhecimento a respeito do seu trabalho, que inclusive deixa de qualificá-lo como simbolista, como parnasiano, e deixa bem claro para Ferreira Goulart que ele é pré-modernista, e que esta criatura começa a escrever os seus primeiros versos, Marcos, com 7 anos de idade. Então, vejam a precocidade de todo esse processo. Quer dizer, é um espírito que realmente estava no processo de passagem muito rápida por aqui, e ele precisava expressar aquilo que estava dentro de seu coração. Ele acaba sendo conhecido como um dos poetas mais críticos do seu tempo, focando suas críticas nesse idealismo egocentrista, e eu queria chamar a atenção para um detalhe muito interessante, que Augusto dos Anjos, ele costuma negar, em sua obra, ele costuma negar a religião como algo que possa explicar o mundo. E, inclusive, na sua poesia, existem algumas passagens em que há clara ironia contra o cristianismo e a religião de uma forma geral. Mas, pasme, na sua cidade de Natal, em Engenho de Pau d'Arco, o escritor conduzia reuniões mediúnicas e psicografava, Marcos. E psicografava. Que coisa extraordinária, né? Que coisa extraordinária. Então, a gente vai começar com esse autor que tem 3 fases, embora veja, só 30 anos, né? Mas a gente acaba percebendo na sua obra 3 fases, não necessariamente divididas com rigor, mas uma primeira fase sendo muito influenciada pelo simbolismo, sem muitas originalidades, que acabaria por realmente fazer a grande diferença na sua produção. Nessa fase inicial, ele tem os poemas Saudade e Versos Íntimos, que é justamente essa que nós vamos estar trabalhando. A segunda fase já tem um caráter de uma visão de mundo muito mais peculiar. O principal soneto dessa fase é Psicologia de um Vencido, e a última fase corresponde à sua produção mais complexa e madura, que inclui, entre outros, o poema Ao Luar. E a sua popularidade se deve principalmente ao sucesso que ele sempre encontrou junto às camadas populares e à divulgação que foi feita pelos modernistas. Então, eu gostaria, Marcos, de nessa primeira, já que nós fizemos a divisão francesa, né, a divisão desse poema,
eu gostaria de fazer a leitura desse quarteto inicial e passar para as suas iniciais considerações. Então, vejamos. Vês, ninguém assistiu ao teu formidável enterro de sua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Marcos, por favor, nos auxilie. Se nós percebermos, esses 4 versos acabam nos dizendo o seguinte: tu, com teus questionamentos existenciais, tuas observações das coisas que não deveriam ser, tu estiveste sozinho, né? É como se fosse assim, tu estiveste sozinho, que é quando se fala que a ingratidão foi a tua companheira inseparável. Ninguém assistiu ao formidável enterro do teu último monstro, da última quimera, tua última grande dúvida, tua última, quer dizer, dando uma ideia de sequência, houve outras anteriormente, e dizendo, somente a ingratidão foi tua companheira inseparável. Esse parece ser o grande problema do espírito encarnado, desde Kardec até agora. A certeza ilusória de que estamos sozinhos. Certeza ilusória de que ninguém percebe a nossa presença, que ninguém precisa de nós para qualquer coisa. Porque assim, quando nós estamos de mal com a vida, que isso significa nos tempos atuais de assim, de não, nós nos sentimos sozinhos, isolados. E ao nos sentirmos isolados, nos sentimos desconectados, desesperançados, sem esperança. Então, para mim, esse primeiro quarteto nos joga nessa situação. Olha aí, tanto fizeste, mas sempre estiveste sozinho. E à luz do Espiritismo, a reflexão que nós fazemos é: nós nunca estivemos, não estamos e nunca estaremos sozinhos. Bom, Marcos, então, como você estava comentando a respeito desse primeiro quarteto, essa temática de fim de esperança, né, o fim do último sonho, esse pessimismo, né, do Augusto dos Anjos, eu gosto de trazer uma passagem de Joana de Ângeles que diz que a alegria de viver é a maneira adequada de agradecer a Deus a bênção da reencarnação, e gosto sempre de citar Filipenses, capítulo 4, versículo 4, quando Paulo, aquele sujeito extremamente austero, nós espíritas achamos que Emmanuel é austera porque a gente ainda não conhece muito Paulo, aquela criatura extremamente austera, dizendo que a gente precisa se regozijar sempre na presença de Deus, e ele coloca no texto, reitero, regozijem-se sempre. Então eu acho que a gente veio aqui para ser feliz, essa loucura de ser triste e tudo mais, isso daí são invenções que colocaram na cabeça da gente, vinculado a uma interpretação completamente equivocada do Evangelho do Cristo Jesus, através de uma vertente religiosa de uma igreja que acaba por se transformar em igreja oficial de Estado, né, uma religião oficial de Estado, que já demonstra alguma falta de compreensão do Evangelho do Cristo, que é completamente desvinculado de qualquer ideia de Estado. Aliás, se Jesus estivesse aqui novamente nos trazendo o Evangelho, ele seria muito combatido, porque justamente a base do processo é que todos somos fraternos, todos somos irmãos, todos somos iguais, portanto não há necessidade de comandantes e comandados, ou pelo menos não existe entre os encarnados. Bom, e aí eu gosto muito dessa terminologia, porque Cora Coralina, que é uma das autoras que mais falam para o público brasileiro mais mediano de qualquer interpretação, ela, de uma forma muito realística, ela diz que muitos se ufanam de dizer não devo nada a ninguém, engano, nós devemos muito a todos. E aí, mais uma vez, eu trago Joana de Ângeles dizendo que nós somos herdeiros de nós mesmos, existe toda uma construção, seu Raimundo, Marcos, querido público ouvinte, de nossa descendência, para que nós sejamos hoje o que de melhor a nossa descendência um dia sonhou. Então, essa perspectiva dessa frustração, e eu gosto muito nesse momento, quando ele nos compara, né, com a feroz pantera, né, animais selvagens, que as pessoas são ingratas, na verdade a gente precisa refazer
a leitura a partir do entendimento de que nós não somos as vítimas do processo. E eu vejo isso daí como um ponto de ruptura, Marcos, no entendimento do Evangelho do Cristo Jesus. A partir do momento em que o homem, seu Raimundo, ele deixa de se vitimizar pela vida. Não são os outros os maus, não são os outros os que nos causam frustrações. São as ilusões de vaidade nossa que precisam ser bem administradas por uma capacitação vinculada a este entendimento desse evangelho de amor, desse evangelho de plenitude, né? Eu gosto muito de dizer que o evangelho do Cristo, mais do que o manual da vida, ele é um processo de construção individual do universo que cada um de nós é. Quando ele coloca que aqui não é a morada de meu pai, ou esta não é uma das moradas do meu pai, eu sempre gosto de entender que ele está falando do universo individual, Marcos, de cada um de nós, porque nós somos universos, e nesse contexto nós somos moradas do Pai, né? O self divino, que é muito trabalhado por Hermann Dufour, né? Nós somos moradas do Pai, e a gente precisa fazer com que o Pai se sinta bem recebido numa morada que é dele. E aí vamos passar adiante, Marcos. Eu gostaria... Se você me permitir, Amaral, eu queria só fazer um comentário, porque na hora que você falou, me lembrou, como a gente... Bem, somos nós, inclusive Amaral e eu. Nós não estamos nos excluindo desse processo, por favor. Mas nós vivemos ainda uma vida muito pouco esclarecida para nós mesmos. E determinados conceitos surgem e se enraizam. Ingratidão é um deles. Como o Amaral falou, no Evangelho do Cristo, pelo Evangelho do Cristo, ingratidão não existe. Porque para existir ingratidão, significa dizer que houve a feitura de alguma coisa com expectativa de retorno. Se eu não nutrir expectativa de retorno, eu não vou sentir gratidão por ninguém. É mais ou menos aquele parente que precisou de ajuda, nós ajudamos. E no dia que ele não nos liga no aniversário, nós lembramos. Foi ajudado quando precisava, é incapaz de dar uma mensagem no dia do meu aniversário. O que é isso? O amor que o Cristo nos ensina é algo que é algo que você faz para você, não para o outro. É um estado de plenitude que você atinge para você, que você reverbera no outro. É quando você decide ouvir o outro sem você interferir. Então você sai de você. E você enxerga um pouquinho como Cristo enxerga. E você vê o outro sem julgá-lo. Porque você não tem mais opinião sobre o outro. Você é uma experiência. O outro também está vivendo uma experiência. O outro também é energia vibrando, se debatendo, procurando se harmonizar. Então, ingratidão e muitos outros equívocos nos definem de fora para dentro, não é isso, meu irmão? Marcos, é perfeitamente isso. Eu gosto muito de citar isso daí com uma personagem da série de Intergaláctica, né, da Guerra nas Estrelas, com quem eu tenho uma profunda semelhança de beleza física e de estatura. Não uma estatura intelectual, mas de estatura física também, que é o Mestre Yoda. Ele disse que muitas das verdades que temos dependem de nosso ponto de vista. Quer dizer, a verdade a partir do ponto de vista que cada um colocou para si próprio. Não é a verdade universal. Até porque essa verdade universal ela é inatingível a partir do momento que nós não nos abstraímos de nós mesmos. Os antigos gostam muito de utilizar a vertente de interpretação e de entendimento do eu sou. Né? Então, assim, a partir desse momento do entendimento do eu sou, entre outras tantas interpretações, uma que é absolutamente brilhante é a questão do processo da construção de cada um de nós, a construção do nosso universo íntimo, e esse universo íntimo representar uma reflexão, não uma reflexão psicológica, mas uma reflexão física dessa luz do Pai para cada um de nós. Então, aquilo que nós damos para o mundo é aquilo que nós refletimos. E é óbvio que o mínimo que a gente precisa, eu penso dessa forma, o mínimo que a gente precisa trabalhar nas elaborações individuais, a partir do auto-perdão, e não há como nós
produzirmos qualquer coisa de útil em nossa vida, sem que a gente desenvolva esse processo de auto-perdão pelos entendimentos equivocados, de verdades que nos foram trazidas na qualidade de dogma e que, portanto, não podem ser discutidas ou debatidas, e a gente acabou atavicamente sendo trazido para esse entendimento, é de que sim, é necessário que ocorra algum processo de mudança, não para satisfação externa, mas para que nós possamos encontrar a plenitude dentro de nós. O homem não consegue encontrar-se enquanto reflexão de Deus se ele não buscar a modificação daquilo que lhe aproxima da fera ou da pantera que é trazido aqui. Esse processo de mudança é um processo que nós chamamos no espiritismo de reforma íntima, é um processo absolutamente intransferível, é um processo que não pode ser terceirizável, é um processo que, desde nossas primeiras encarnações, eles já deveriam estar em prática. Insisto, como nós temos essa tendência para continuar repetindo as mesmas coisas, aquela história que o homem é um animal de hábitos, nós insistimos em não permitir que haja a possibilidade de que novas realidades sejam trazidas a partir de novas modificações, de movimentos nossos, no sentido de nós sairmos da posição que nos encontramos e, portanto, fisicamente falando, encontrarmos outros pontos de vista, porque a partir do momento que você se modifica de um lugar para outro, você passa necessariamente a ter outro ponto de vista. Marcos, o tempo já está indo contra a gente começa a conversar aqui e aí fica só na primeira quadra. Vamos para a segunda quadra. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Por favor, Marcos. Esse quarteto me traz claramente a definição de mundo de provas e expiações. Outro dia nós estávamos fazendo uma reflexão de por que será que é tão difícil a gente mudar, mesmo quando a gente decide mudar, como a gente tem a consciência de que do jeito que não é bom para a gente mesmo. É porque, infelizmente, nós estamos num contexto onde os que convivem conosco também têm falhas, os que convivem conosco também estão equivocados, estão muitas vezes inconscientes. Então, o esforço que nós estamos fazendo para tentar sair disso é muito grande. Para onde nós olhamos, nós não vamos encontrar gente de braço aberto querendo nos abraçar porque nós conseguimos vencer uma determinada etapa. Ninguém vai prestar atenção. Raramente alguém vai dizer, olha como você está uma pessoa melhor. É o tempo inteiro cada um por si. É o tempo inteiro você sendo puxado a ter o comportamento de fera. O tempo inteiro. Eu costumo dizer que, no fundo, nós estamos... Quem vai permanecer na Terra em regeneração, quem não será transmigrado para continuar sua jornada em outro planeta, não é aquele que está regenerado, mas é aquele que consegue se manter perturbado diante de provas e expiações. Então, a lição que eu trago para mim desse quarteto, que eu queria colocar para você refletir, meu irmão, é essa. É como se estivesse sendo dito para ele, não importa o que você faça, tudo vai dar na mesma. O único jeito é se comportar como todo mundo. O que você acha disso? Marcos, essa passagem é uma passagem fantástica, né? Uma passagem que acaba me trazendo uma série de perspectivas de vivências pessoais, até familiares, nesse contexto, em que a gente tenta elaborar aquela história do ovelha negra da família, né? Não que eu seja ovelha negra da minha família é de pessoas maravilhosas, mas eu acho que eu fui o que deu errado no processo, porque eu sou aquele questionador eterno, aquele sujeito que fica perguntando, sim, mas e por quê? Não, mas é porque é assim mesmo, né? Porque a lógica, por que tu rema contra a corrente? Eu acho que, na verdade, minha carga genética, Marcos, hoje nós sabemos que o DNA, ele é programado e reprogramado, né? E, obviamente, que quando você começa a estabelecer padrões de repetição, a programação vai ficando como se fosse num disco rígido, né, do seu computador, ela vai ficando mais entranhada ali dentro. É mais difícil de você remover aquela programação, visto a repetição. E há quantas encarnações a gente está repetindo essa mesma toada, né?
é o outro que tem que mudar, é o mundo que tem que ser melhor, são as circunstâncias que precisam se modificar. Eu não, eu sou perfeito, eu sou extraordinário, eu sou, né, o rei da cocada preta, aquela história do atacante Romário, da seleção brasileira, que ele dizendo na época da Copa do Mundo que o Papai do Céu olhou para ele e apontou, você é o cara. Né? Pois é, nós não somos o cara, pode ser que o Romário seja, nós não somos os caras, né? E no meu caso eu já estou mais para coroa, né? Não para cara, mas enfim. Esse processo me lembra muito nessa passagem, aquela história de que o homem vive do meio dos feras e, portanto, nós somos produtos do meio. Quantos de nós que somos bisseculares já ouviram essa terminologia, né? Em todo o seu processo educacional, que o homem, sociologicamente, ele é fruto do meio que ele vive. Tem aquela frase clássica de Plauto, embora, na verdade, quem transformou em atemporal foi o Thomas Hobbes, dizendo que o homem é lobo do homem, né? Lupus, esse homo hominis lupus, que é uma interpretação que eu insisto, ainda vinculado ao fato de que nós não conseguimos nos demover da anestesia do egoísmo e da vaidade. Esse processo, Marcos, de a gente querer que o mundo se modifique, que as pessoas se modifiquem, que as relações se modifiquem, elas apenas me demonstram pessoalmente de que eu me sinto acima dos demais, de que eu me sinto bom demais para isso. Eu sou bom demais para esse relacionamento. Meu cônjuge precisa se modificar. Eu sou bom demais para essa situação. Meu filho precisa se modificar. O mundo precisa se adequar à minha forma de leitura. E agora que a internet dá voz a tudo e a todos, quanto menos conteúdo se tem, aquela história da carroça sem ter sido carregada, que quando anda faz barulho demais, né? Nesses tempos de mídias sociais, quem mais faz barulho é quem tem menos conteúdo interno, né? Porque realmente é um movimento barulhento, né? Aquela história que se fala de jogar xadrez com pombos. Mas não vamos chegar à situação de jogar o xadrez com pombo, porque nem tem pombo uma hora dessa aqui para gente. Bom, meus irmãos, então eu gosto muito desse entendimento de que a gente precisa quebrar, vejam, se nós estivermos dentro de um fluxograma, a partir do momento que você quebra um elo inicial e todos os outros são concatenados, você não precisa ter trabalho para quebrar cada um dos próximos elos. Você já quebrou aquele, os demais eles não vão deixar de existir. Então, a partir do momento que a gente muda o nosso paradigma, com o entendimento de que o processo é íntimo, que o processo é eu com Deus, que o processo é da minha melhora pessoal e individual, eu passo necessariamente a focar minhas energias em todo esse processo de reprogramação, não apenas do DNA genético, como também no DNA do nosso espírito, né? Essa mônada divina, que a partir do momento que eu faço o processo de reprogramação, é óbvio que as minhas próximas reencarnações, eu vou ter a facilidade de ter dentro de mim um terreno disponível para novos plantios, né? Porque a partir do momento que eu limpo aquilo que estava, eu estou pronto para uma reprogramação. E esse processo de reprogramação é óbvio que, mais uma vez, ela será individual. E o homem mais capacitado através do entendimento do Evangelho do Cristo, ele vai ter muito mais cuidado com a sua lavoura íntima, a lavoura de sua alma, para que ele possa saber como plantar melhor. Vamos para a próxima passagem, Marcos. Agora começa o primeiro e o terceiro. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Que fique bem claro para o pessoal aí que vive na internet a importância de uma vírgula no texto, né? O beijo, vírgula, amigo, vírgula, é a véspera do escarro. Marcos, considere, desenvolva. Aí, para mim, está a justificativa de... como se este que fala com o outro, né? Este ser espiritual que está falando contigo, se assemelha muito a um obsessor desiludido no poema. O que ele está nos mostrando é, olha, todo mundo é fera, ninguém presta. Esse que você acha que presta, também não presta. Todo mundo que você acha que presta, ninguém presta. Esse que te ama é o que depois vai te abandonar. E aí nós voltamos de novo para o 10. Um mundo sem esperança,
um mundo, voltando para essa virada do século XIX para o século XX, um mundo de muitas mudanças, mudanças sociais, mudanças geopolíticas, mudanças tecnológicas, mudanças de modo de produzir e consumir, mudança na estrutura de poder familiar. Esse contexto todo deixou as pessoas sem norte. E a única distinção que eu faço em relação aos jovens nessa virada de milênio nossa, que também estão sem norte, é que enquanto estes se desesperavam, os nossos se anestesiam. Então, essa abordagem, Marcos, desse terceto, ele fala muito a respeito de traição. Eu gostaria de trazer dois entendimentos de pessoas que conviveram, de espíritos que conviveram em tempos absolutamente distintos, que o primeiro é Immanuel Kant, que diz que nós não somos ricos pelos que temos, mas pelo aquilo que nós não precisamos ter. E eu quero contrapor essa passagem, porque quem fala de traição imagina que tem alguma coisa. A gente não tem, né? Aquilo ali está conosco, né? Faz toda uma diferença você imaginar que você é proprietário ou que você é depositário, né? Isso faz toda uma modificação de entendimento. E eu queria trazer Marco Aurélio, da Roma Antiga, que diz que todos cooperamos para o mesmo fim. Uns sabem, outros não, né? Então, esse processo que mesmo os nossos irmãozinhos, que eu não gosto de chamar obsessor de obsessor, quem me conhece sabe que eu gosto de chamar de personal training, né? Eu acho que nossos personal trainings, lamentavelmente chamados de obsessores, não são nossos irmãozinhos queridos, com quem nós tivemos algum tipo de desavença. Eu peço a todos eles em minhas orações que eles possam compreender o entendimento do Chacrinha, dizendo que quem não se comunica se trumbica, que eu peço perdão a eles de verdade. Então, seja qual for a terminologia que se possa aplicar, eu não sei, pelo menos eu não me lembro, senhor Raimundo, o que foi que eu fiz em encarnações pregressas. Bom, a coisa não deve ter sido. Se eu estou aqui é porque santo eu não era no meio dessa história. O pessoal diz assim, vamos fazer terapia de vidas passadas para saber se era príncipe, rei ou santo. Eu digo, meu amigo, comigo não faça isso daí, porque é perda de tempo. Nem queira me reavivar coisas que eu não quero me lembrar. Se a espiritualidade resolveu me fazer passar pelo véu do esquecimento, eles sabem muito bem que eu não tenho condição de conviver com aquilo que eu já fui pregressamente. Então, esse processo todo de traição me lembra muito o entendimento da necessidade de que o grande traidor somos nós para com o nosso destino, né? O Mestre Jesus, disparadamente o espírito de mais alta envergadura que já esteve nesse planetinha azul até agora, ele nos deixa bem claro um entendimento que faz para mim toda a mudança do processo, né? Quando ele é questionado a respeito de quais os principais mandamentos da lei, ele fala primeiro de Deus, ele coloca o segundo mandamento, que é o amar ao próximo, no contexto muito evidente de que é a própria definição de tudo aquilo que os profetas haviam dito até então, podendo ser resumido nessa passagem. Em relação a esse último terceto, fechamento do soneto, se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Então, se lá no terceto anterior ele nos apresenta que todos que não dá para confiar em ninguém, que todos vão nos decepcionar, vão nos demonstrar a insegurança das nossas relações, a desconfiança natural que impera entre todos. No último terceto, ele exemplifica, e ele exemplifica pedindo que a gente não confie, que a gente não espere, que a gente tome a iniciativa de fazer algo, de não se deixar aprisionar. É claro que aí nós estaremos envolvidos em uma nova perspectiva pelo Espiritismo. Nós estamos aqui, nesse último terceto, abordando já que o desespero enraizado desses versos é justamente a total descrença, a total desesperança. É o homem entregue ao nada,
é o homem que não espera mais nada. E como nosso irmão Amaral já havia falado, nós não temos que esperar nada de ninguém, mas não podemos perder a esperança em nós mesmos. E isso quer dizer a esperança na relação criatura-criador que nós temos. Porque se somos criaturas inteligentes, é porque tem alguém que teve esperança e mantém esperança por nós, que é o nosso Criador. Então, e voltamos ao início do texto, das análises, quando nós falamos que esse vício de estar sozinho, que o espírito encarnado em provas e expiações aqui agora tem, é uma coisa impressionante, porque não adianta eu falar da minha relação com o divino, não adianta eu falar o que eu espero da existência, se eu ainda não consigo me reconhecer criatura de um Criador. Então, eu não consigo ter, meu irmão Amaral, nem relação comigo mesmo, quanto mais uma relação com uma entidade criadora, mesmo que eu seja incapaz de compreendê-la. Então, no momento que eu me entendo como criatura de um Criador, talvez eu esteja dando o primeiro passo para estabelecer uma relação e encontrar algum tipo de paz. Sem dúvida. Nossa, eu tive um breve instante que minha rede simplesmente caiu, né? E eu saí do computador, estou agora no celular. Não é fundo atrás, é a luz de fundo. O pessoal bem melhor. O pessoal pode estar achando que algum espírito de luz ali atrás de mim, eu até agradeceria, mas é só a lâmpada mesmo. Bom, meus irmãos, eu gostaria de trazer logo o terceiro final, Marcos, porque assim... Era sobre ele que nós estávamos falando. Aqui é conversa para mais de metro, né? Aqui é conversa para mais de metro. Esse entendimento de criatura e criador acaba chegando num processo inicial que é toda a base da temática da dualidade nesse texto, nesse poema de Augusto dos Anjos. Nós somos deuses. Isso é absolutamente inquestionável. Na verdade, isso daí é uma mensagem do próprio Cristo Jesus para nós. Mas nós somos deuses dentro de um contexto de que existe um Pai de amor que está acima de nós. E, portanto, é preciso que, mesmo na qualidade de deuses, e aí a gente pode voltar na filosofia mais tradicional, mais tradicional da Grécia clássica, da Grécia clássica, em que os seus deuses do panteão, eles eram deuses com muitos comportamentos humanos, nós somos exatamente isto. Né? Mas é necessário que, enquanto deuses gregos, não apolíneos, né? Pelo menos não eu, Marcos sim, seu Raimundo sim, enquanto deuses gregos, esse contexto possa ser compreendido de que existe a necessidade do processo de evolução. Afinal de contas, esse Olimpo que nós julgamos viver é o mundo de regeneração que nós estamos migrando para ele. E, portanto, é necessário que a gente saia de cima dessa torre, de nós nos acharmos em um monte, e, portanto, acima dos demais habitantes, porque é preciso que as sandálias da humildade que o Evangelho do Cristo Jesus nos traz, e muito bem explicados, aliás, por Francisco de Assis, aliás, é um nome forte, né, Francisco, né? Difícil encontrar algum chiquinho desse daí que não seja gente boa, né, incluindo o Papa atual, que é da religião católica. Enquanto leitura final, nós entrarmos em harmonia com o nosso eu interior. O universo íntimo é absolutamente indispensável que a gente pacifique. E a gente precisa pacificar essa relação, começando inicialmente pelos processos de auto-perdão, porque não pode haver auto-amor equilibrado sem que o auto-perdão preceda esse processo. Eu preciso amar quem eu sou, eu preciso amar o que eu sou, para que, a partir daí, eu possa entrar em harmonia de equilíbrio com o restante do universo. Eu não posso oferecer o meu melhor se eu próprio não estiver amando aquilo que eu tenho, aquilo que eu apresento, aquilo que eu sou. Que nós possamos, Marcos, seu Raimundo, amar aquilo que nós temos na qualidade de dons que são oferecidos pelo Espírito Santo para cada um de nós. Possamos amar aquilo que nós construímos, que nós desenvolvimento, que nós possamos amar toda a nossa história, a atual e a pregressa, para que a gente possa, a partir desse momento, nos encontrar na qualidade de homens integrais. E o homem integral é um pressuposto
pressuposto, Marcos, que eu considero como absolutamente condição sine qua non para que eu possa desenvolver o verdadeiro homem de bem. É necessário que haja a integralidade nossa com todas as nossas vivências passadas. É necessário que exista a autoaceitação de que somos falíveis e que essa falibilidade nos torna santificados no processo de que somente aquele que falha tem condição de melhorar. E o objetivo do amor do Pai, o objetivo desse Evangelho do Cristo Jesus, esse manual da vida, é nos oferecer a possibilidade de nós vencermos a nós próprios, de nós vencermos as nossas inclinações equivocadas, de nós nos reconstruirmos a partir de um processo de desconstrução. Essa desconstrução fundamental necessária, aprendi essa palavra, Marco, com você, e ela realmente é um paradigma na minha vida, né? É uma epifania. O processo de desconstrução é um processo de auto-perdão, é um processo em que existe a necessidade de nós nos vermos, de nós estarmos em paz conosco, com a nossa essência, com nossas vivências, com as nossas pregressas atitudes e com as nossas atitudes atuais, entendendo que tudo isso faz parte do contexto que cada um de nós está no seu tempo, mas que o tempo, como Marcos começou na sua primeira passagem, eu gosto muito da leitura filosófica alemã, o tempo agora, o Zeitgeist dos alemães, é o único momento em que nós podemos verdadeiramente interferir sobre o nosso futuro. O passado, como o nome está dizendo, já passou. O futuro depende de nossa construção do momento. E o único momento efetivo em que nós podemos realizar alguma coisa é o momento do agora. É o hoje, é o agora, e qualquer outro tempo não é o tempo ideal para nós fazermos o que é o certo. O certo é para ser feito agora, e agora é o momento certo de nós fazermos as coisas certas para que a gente possa encontrar o caminho certo, e o único caminho é o caminho que nos leva ao Pai. Meus irmãos, eu gostaria de concluir as atividades de hoje, pedindo que Marcos faça as nossas considerações finais, bem como a nossa oração final. E Marcos, e seu Raimundo, e público ouvinte que está conosco, internautas, eu não tenho como lhes agradecer por um momento absolutamente fantástico. Eu estou plenificado, Marcos, com esse momento que nós estivemos aqui dialogando. Realmente é um prazer pessoal enorme estar junto com todos vocês, desfrutando dessa sabedoria de vocês, dos conhecimentos de vocês e realmente gerando um processo de reprogramação de DNA genético e de DNA espiritual. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus. Meu irmão, o tempo da verdade é um só, é esse. E ele já passou. É o que eu acabei de falar e ele já passou. Agora o tempo da verdade é outro. É esse. Acabei de falar, ele também já passou. Todos os dias nós acordamos com o nascer do sol e reencarnamos na mesma vida, com mais uma chance de colocar energias para nos tornar pessoas melhores para nós mesmos e, em consequência disso, para os outros. Esta doutrina libertadora nos traz essa mensagem que eu gostaria que todos aqueles simpatizantes do Espiritismo tivessem a capacidade de absorver o mais rapidamente possível. Tudo é você com você. Precisa ser você com você. O resto é consequência, né? E nossa análise de hoje do poema de Augusto dos Anjos é justamente, nós escolhemos justamente porque ele mostra o tanto que é duro viver do jeito que ainda estamos equivocados em final de provas e expiações. A transição planetária está aí, somos trabalhadores da última hora, significa dizer que somos aqueles que estão recebendo a última oportunidade. E precisamos acordar, sair da ilusão. Não é nada disso até hoje. É o que está dentro de nós e nós ainda não conseguimos revelar para nós mesmos. Que todos possamos ter essa oportunidade de poder olhar para dentro, que é o que importa, de sair do julgamento externo, que não leva a nada. Ninguém vai com você junto no caixão, ninguém desencarna do outro lado com você para te ajudar a achar o caminho. Vai ser você sozinho, ou ser eu sozinho. Então é eu que tenho que resolver isso. Eu que tenho que aproveitar as oportunidades. Eu que tenho que olhar do agora para frente. O que passou me machucou, me maltratou, então eu vou guardar aquela mágoa, vou desencarnar com ela,
ou ficar preso. Alguns espíritos, e nós certamente já estivemos nessa situação, ficaram presos décadas e séculos num sentimento de uma coisa mal resolvida. Que nós possamos resolver, ter um coração à disposição de resolver tudo, de estar com a consciência aberta para frente. O que tem de problema do passado será ofertado para resolver no futuro. É a diferença de culpa e responsabilidade. Vamos sair da culpa, vamos assumir a responsabilidade. O que for possível fazer agora, que façamos. O que não for, o grande e único juiz do planeta, o Cristo planetário, haverá de colocar nas possibilidades daqui para frente para todos nós. Eu agradeço muitíssimo essa oportunidade de estar com vocês mais uma vez, de estar com meu irmão Amaral, e, de acordo com o que me foi solicitado, e com autorização da espiritualidade que coordena este encontro, eu vou proceder à vibração de encerramento. Irmãos queridos, nós convidamos todos vocês, encarnados que estão conosco aqui, e também desencarnados que participam, também buscando iluminação, e principalmente aqueles que coordenam e iluminam a todos nós. Que estejamos todos juntos numa grande egrégora de luz, agradecidos pela oportunidade que tivemos de fazer mais uma reflexão sobre o valor da existência, sobre os motivos de aqui estarmos, sobre o que precisamos fazer conosco, que este trabalho que nos é ofertado pelo nosso irmão Amaral e pela equipe da AME Maranhão, que ele possa continuar e que as pessoas consigam, através dele, um pouco de luz sobre os cantos escuros da sua própria consciência. Que acordemos todos, que sejamos todos iluminados, que possamos perceber que o Evangelho crístico não é um conjunto de normas impostas de fora para dentro, mas um conjunto de regras existenciais que se encontram em nossas consciências e precisa vibrar de dentro para fora. Muito obrigado, irmãos queridos, com autorização da espiritualidade coordenadora. Nós encerramos agora este encontro, que a paz do Cristo esteja conosco sempre, ao nosso alcance. Muito obrigado, que assim seja.